Graças e paz, irmãos. É muito bom começarmos um dia abençoados pela palavra de Deus. Estamos dando prosseguimento à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje vamos ler capítulos 16, 17 e 18 de 1 Reis. Então convido você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 16 está escrito: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Portanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. E tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizestes pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tiza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tiza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tiza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Ela, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais dos sucessos de Ela, em tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tiza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri todo Israel com ele a Gibeton, e cercaram a Tisra. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar Israel. Quanto aos mais dos sucessos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tiza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou em o monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate,
como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onre, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se incubou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria, e também Acabe fez um bosque de madeira de Acabe, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo a Secube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então disse ela a Elias: Que te tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse:
Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis, aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham te achado. E agora dizes: Vai e dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que devera hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços. Deis-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo.
E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesses tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, meteu seu rosto entre seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão do homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Queremos agradecer a Deus pela sua perseverança, e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo o capítulo 19, 20 e 21 de 1 Reis. Então, que Deus te abençoe nesse dia, e até amanhã, se Deus assim o permitir.